Queria falar que fazia bastante tempo que eu não pegava alguma coisa do Murakami pra ler. O Murakami, como vocês sabem, é um dos meus autores preferidos. Eu tenho vários romances dele na minha fila de leitura. Só que é isso, né? Eu sempre li os romances, eu nunca tinha lido os contos do Murakami. Então pensei, né? Por que não partir agora para um livro de contos? E foi isso que eu fiz. Então hoje eu vim aqui falar pra vocês de O Elefante Desaparece, do Haruki Murakami, editora Alfaguara. E O Elefante Desaparece vem com 17 contos, né, todos eles com aquele toque de realismo fantástico que a gente já encontra, né, nos livros, nas histórias do Haruki Murakami. São histórias que poderiam muito bem se passar no mundo real, no mundo que a gente conhece, não fosse a presença do insólito, né, de alguns fatos que parece que colocam a realidade, assim, de cabeça pra baixo. E as histórias, né, vocês vão perceber, assim, elas falam sobre gente comum, personagens, protagonistas comuns, alguns deles até bem medíocres, né? Mas em determinado momento acontece alguma coisa na vida deles, alguma coisa inusitada, inesperada, alguma coisa que quebra aquele cotidiano corriqueiro desses personagens. E aí o que eles têm que fazer, né? Eles acabam tendo que assumir esse novo acontecimento, esse novo fato, como algo que passou a fazer parte da realidade deles. Por exemplo, um cara que tem que procurar o gato dele, que escapou num beco atrás da casa dele, enfim, ele acaba conhecendo uma garota lá, e meio que a percepção de tempo dele já parece meio deslocada naquela tarde. Tem um conto também que eu achei muito legal, de um casal recém-casado e de repente, numa madrugada, eles são tomados por uma fome, assim, terrível, nunca antes vista, e eles decidem que eles precisam assaltar um McDonald's. Tem o conto de um cara andando na rua e ele passa pela garota que ele considera a garota 100% perfeita pra ele. Tem um conto que eu achei muito legal, que é tipo uma resposta pra uma carta enviada pro saque de uma loja. Tem a história sobre um anão dançarino que aparece nos sonhos de um cara e que meio que ajuda esse cara meio que a conquistar uma garota. Esse foi um dos contos que eu mais gostei. Tem o conto de um cara que acaba conhecendo o namorado da amiga dele, e esse namorado da amiga dele tem o hábito de queimar celeiros por puro prazer, né? Inclusive esse conto, que se chama Queimar Celeiros, foi adaptado para o cinema recentemente, né? Um filme que foi lançado no fim do ano passado, mais ou menos, e chama Em Chamas, é um filme coreano. Ah, deixa eu aproveitar e abrir aqui um parênteses pra vocês, né? Eu assisti esse filme, inclusive gostei bastante, mas eu fiquei bastante surpresa porque os elementos que eu mais gostei no filme não tinham aqui no conto, e eram justamente elementos que eu achei, nossa, né, isso é muito Murakami, não sei o que, achei a cara do autor. Quando eu li o conto eu falei, ué, cadê, né? Então, realmente, né, isso me surpreendeu. Tem um conto também que se chama Sono e fala sobre uma mulher que de repente ela não consegue mais dormir e isso acaba meio que mudando a vida dela. Esse conto, inclusive, ele foi lançado numa edição sozinha, né, pela própria Alfaguara. É uma edição de capa preta, tem uma ilustração aqui na frente, enfim, acho que vocês devem saber. Mas eu nunca tinha lido, né, então esse conto ele tá dentro aqui do Elefante Desaparece. E foi a primeira vez que eu li ele. E tem também, né, finalizando aqui os destaques pra vocês, um conto sobre o desaparecimento do elefante, né, de um elefante que foi adotado por uma cidade e de repente do nada ele desaparece e o cuidador dele também. O mais interessante que eu achei aqui, né, que além desses fatos insólitos que acontecem, o realismo fantástico, enfim, tudo isso meio que ajuda a narrativa a se voltar pra dentro, né, uma coisa mais intimista mesmo. Como vocês devem imaginar, quem lê Murakami, sim, tem elementos próprios do autor, né, que a gente já reconhece logo de cara, ou seja, os gatos e também a presença de música, né, em muitos dos contos, especialmente música clássica. E uma coisa que eu gosto muito no Murakami, e óbvio tá presente aqui também, é o fato de ele ser, apesar de ele ser um autor japonês, ele é um autor muito ocidentalizado, né, então as referências que ele traz, enfim, coisas que ele menciona e tudo, são coisas ocidentais. Tem obras dele, né, muitas vezes, e contos, enfim, que eu notei nesse livro, que se a gente não soubesse o lugar onde se passa, não soubesse o nome dos personagens, enfim, a gente sequer saberia que se passa no Japão, sabe? E isso é uma característica que a gente repara bem, assim, na obra do autor, apesar de que eu sempre me deparo, assim, com alguns personagens que eles são tão diferentes, assim, sabe? Culturalmente mesmo, que eu imagino que seja alguma coisa da cultura dele, mas de uma forma geral ele é sim bem ocidentalizado, mas eu não tenho o costume de ler muito essa literatura, então assim, eu só tenho Murakami pra falar. Tem outros orientais na minha fila de leitura, na minha estante, que eu vou tentar, né, ler esse ano.
espero eu. Tem uma coisa assim que me chamou a atenção nesse livro, né, que em vários contos dá pra gente perceber meio que um machismo explícito, sabe? E na minha opinião, assim, o que eu acho, né, o meu achismo diz que talvez isso seja uma mistura, assim, de tanto de questões culturais, como também a própria época que esse livro foi publicado originalmente, né, que foi lá no comecinho dos anos 90. E uma outra coisa também que chamou minha atenção, e dessa vez de um jeito bem interessante, é que parece, lendo os contos, que várias vezes os personagens, e principalmente o protagonista, se repete, só que isso nunca é dito pra gente explicitamente, sabe? Mas a gente percebe, pô, a profissão, várias coisas em comum, sabe? Que fazem a gente acreditar que se trata da mesma pessoa. Isso eu achei muito legal, mas isso também fez meio que eu ficar quebrando a cabeça. Eu ficava pensando, aquilo às vezes me incomodava um pouco, tipo, eu quero saber se é a mesma pessoa. E às vezes eu assumia na minha cabeça, dentro da minha cabeça assim que era. Eu imaginava o mesmo carinha vivendo outra situação. Um alerta que eu vou fazer pra vocês, esse livro é maravilhoso, mas é Murakami, gente. Ou seja, não esperem finais amarradinhos, todas as pontinhas lá presinhas. Por que não? Porque quem já leu Murakami sabe que o cara gosta de finais abertos, gosta de questões deixadas no ar, né? Nem tudo aqui é respondido, absolutamente nem tudo faz sentido e é assim. Isso é algo bem característico, né, nos livros, nas histórias do autor. Então, muita gente ama, né? Murakami tem muitos fãs ardorosos pelo mundo, mas alguns leitores podem sim se incomodar ou não se acostumarem com isso, né? Principalmente quem for pegar Murakami pra ler pela primeira vez, por exemplo. Então, gente, é isso. O Elefante Desaparece é um livro que eu recomendo demais pra vocês, especialmente pra quem curte realismo fantástico, quem curte esse negócio assim de coisas estranhas que acontecem, sabe? Sem muita explicação. Pra quem gosta de Murakami, não vou nem falar, né, gente? É obrigatório. E também, não sei, né, pra quem gosta de autores como, sei lá, José Saramago, né, pros temas que o Saramago aborda, as tramas das histórias, enfim, acho que tem grande chance de gostar de Murakami. Quem curte Martin Page também, acho que nem todo mundo conhece, mas é um dos meus autores preferidos também, um francês contemporâneo, que também usa, né, essa questão do inesperado, do absurdo, assim, às vezes. Quem gosta de coisas nessa linha, de histórias que desafiem um pouco, assim, a nossa concepção de realidade, digamos assim, eu acho que vai amar esse livro, assim como todos os outros do Murakami. Se vocês curtiram essa resenha, deem um like aqui, se inscrevam no canal, assinem lá o sininho das notificações e voltem toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê!